Salve, salve galera! Bora para mais uma correção das nossas listas. Testando um formato diferente hoje aqui, né, com essa tela aí do lado, com a minha câmera aqui no outro cantinho, para não ficar tendo que puxar a câmera de um lado para o outro. Eu vi isso aí num canal que eu sigo de um designer, que ele tem um canal com alguns vídeos, né, com algumas aulas, e eu achei bem legal esse formato, então eu quis testar aqui com vocês em primeira mão. Vamos lá, depois vocês me falam o que vocês acharam. Ou deixa no comentário aqui embaixo no YouTube mesmo, onde eu vou deixar esse vídeo hospedado, ou vocês me mandam aí no particular, lá no Teams, lá, vocês me avisam pra eu saber se ficou legal esse formato aí, o que vocês acharam. Então vamos lá, galera. Nossa primeira, né, nosso primeiro exercício da nossa quarta lista, quarta e última lista, né, dessas que eu vim passando para vocês. Primeiro exercício, faça um algoritmo que leia uma lista de números inteiros positivos. Ele não fala quantos números positivos, então a gente tem que ver isso aqui. Para finalizar a leitura, deve ser pressionado o número 0. Então ele quer que eu pressione o número 0 para finalizar essa leitura. Então não tem um número definido, né, de quantidade de leituras. Ele vai ficar lendo, você vai digitando e ele vai lendo, 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 até que seja pressionado o número 0. Tá? Então aqui a gente pode pensar aí o que dá para a gente fazer. Ao final, o algoritmo deve mostrar a média aritmética de todos os números lidos. Então a média aritmética é pegar todos os números, né, a soma de todos os números que foram digitados e dividir pela quantidade de números digitados. Então aqui eu já sei que eu tenho que, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu já sei que eu tenho que armazenar a soma de todos eles, eu tenho que armazenar a quantidade, né, de todos eles, eu tenho que armazenar o número digitado e e se o número digitado for zero, né, então eu não posso digitar o número zero como escolha. Mas então, se o número digitado for zero, ele vai, né, cortar a leitura. É isso que é explicado aqui nesse exercício. Então, beleza. Então a gente tem que armazenar isso aqui e fazer essa leitura. Em uma das correções anteriores, né, em uma explicação que eu fiz com vocês, eu expliquei sobre o do while, né, que é ele faz ali a execução, né, e ele só vai parar, na realidade é assim, né, do while. Né, então ele vai fazer uma determinada ação e ele vai parar, né, quando ele encontrar uma determinada situação. Então acho que dá para a gente utilizar aqui, né? Ele é o inverso do while, porque o while ele valida primeiro para depois ele entrar na execução. O do while não, aqui eu já estou falando, né? O verbo do é o verbo fazer, né? Do inglês. A professora de inglês pode confirmar isso para mim. Então aqui o verbo do, né? É o verbo fazer. Então você faz alguma coisa enquanto, né? Aqui for verdadeiro, aqui resultar, né? Dá um resultado booleano verdadeiro. Então acredito eu que essa seja a melhor solução, né, para a gente resolver este exercício aqui. Sempre que eu resolvo ele, eu faço dessa maneira. Dá para fazer de outras maneiras? Com certeza, né? Eu sempre falo para vocês que informática, programação, não é uma coisa linear, né? Um problema ele não tem apenas uma solução, ele tem N soluções. Então aqui não é diferente. Mas eu acho que o do while ele resolve isso de maneira muito mais tranquila, né? Faz muito sentido. Então a gente vai utilizar ele. Bom, vamos lá. Vamos partir aqui para o Online GDB. Eu já estou começando do zero aqui, então eu vou importar o scanner. Opa. Cachorrada novamente está meio doida, então não liguem se os cachorros latirem aqui. Então import Java útil. Né? Então a gente vai importar a biblioteca de utilitários. Vamos começar com o scanner, recebendo um novo objeto. Vamos lá então. E vamos já partir direto, né, aqui para a declaração das variáveis. Então lá eu tinha comentado que a gente ia precisar dessas três variáveis, né? Então serão números inteiros, então a gente pode colocar tudo como int, né? Soma, já vou inicializar ela com zero, né, que a gente já começa aí com uma variável com valor carregado. Quantidade, eu também, né, vou inicializar ela com zero. Opa, na verdade que é vírgula. E o número digitado, eu vou deixar ele sem nada, porque eu vou atribuir com base no scanner, tá? Então aqui, beleza, eu vou fazer um do, então ele vai executar alguma coisa, e eu vou marcar já aqui, ó, enquanto o quê?
Eu sempre confundo, eu uso pouco do while, tá, pessoal? Então, às vezes, me falha a memória, pode ser que na hora de compilar isso aqui ele vai dar um errinho. Eu não me recordo se tem o ponto e vírgula aqui ou não. Não quero constar na documentação agora, então vai na base do erro mesmo. Então, while, enquanto, né, número digitado for, né, diferente, ou seja, ele não for igual a zero. Então, enquanto ele não for igual a zero, né, ou seja, enquanto isso aqui resultar em um booleano positivo, né, enquanto isso aqui der um resultado booleano positivo, ele vai ficar executando o que estiver escrito aqui dentro do do, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai jogar aqui um system.out.println. Deixa eu pausar o vídeo, pessoal, que eu restaurei a configuração do computador e o teclado está com umas teclas invertidas aqui. Deixa eu configurar e eu já volto aqui já, um segundinho só. Voltei, galera, vamos lá, deu certo aqui. Foi rapidinho, né? Cortei aqui já na hora já. Então aqui eu vou colocar para digitar um número inteiro diferente de zero. Né? Aliás, vou colocar uma mensagem mais condizente, né? Um número inteiro. Então, vamos copiar e colar aqui. E vamos colocar embaixo, 0 finaliza as leituras. 0 finaliza as leituras. Beleza. Então aqui a gente já pede para a pessoa digitar e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, número digitado vai receber scanner next int, né? Então o número digitado vai receber o que a pessoa digitar ali na entrada. E aí o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aqui a gente vai começar a preencher as informações aqui, tá? Então, vamos lá. Número digitado nós já temos, então aqui, se o número digitado for diferente de zero, ele vai, né, providenciar tudo isso aqui, ele vai fazer todo o processamento, e se o número for diferente de zero, o número digitado for diferente de zero, ele volta aqui para cima para fazer a execução novamente. Então aqui nós já vamos armazenar o número digitado. Quantidade, a gente vai colocar quantidade mais, que quantidade mais é a mesma coisa de você colocar aqui, ó, quantidade, isso aqui é revisão, tá, galera? Nós já vimos isso aqui em sala de aula e nós já vimos isso aqui em revisões nos vídeos também, tá? Quantidade mais é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Quantidade recebe quantidade mais 1. É para ele auto-incrementar, né? Para ele incrementar de 1 em 1. Então dá na mesma, tá? Então vou apagar aqui só para não confundir. Então quantidade mais. E aí soma, né? Eu vou colocar aqui soma, recebe, soma mais o número digitado. Né? Então eu vou ficar ali somando todos eles. Dá para diminuir isso aqui? Dá também. Dá para você fazer isso aqui, ó. Soma mais igual, ou seja, vai pegar o que ela já tem e vai somar com número digitado. Tá? Só que eu não vou deixar assim também para não confundir a cabeça de vocês, porque aí já é um pouquinho diferente do mais. Tá? Então eu vou deixar assim mesmo, no padrão, soma, recebe, soma mais número digitado, que fica muito mais claro para vocês. Tá? Então a gente deixa isso aqui. Se você quiser para acompanhar, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, colocar um system out aqui, né, um sysout, e colocar aqui, ó, soma até o momento. E aí na frente você coloca o valor da soma. E também você pode colocar aqui a mesma coisa da quantidade. Quantidade até o momento. E aí você coloca a quantidade. E se você quiser, você também pode colocar a média. Média até o momento. E aí você pode armazenar isso aqui numa variável, ou você já pode fazer, né, o cálculo direto aqui. Ó. Você pode vir aqui e colocar soma dividido por quantidade. Afinal de contas, esse é o cálculo de uma média aritmética. Wesley, por que você colocou aqui entre parênteses? Isso aqui é só uma maneira, como que eu posso dizer para vocês? Uma maneira de me assegurar de que isso aqui não vai dar erro. Porque se eu precisar fazer uma soma, por exemplo, e eu colocar o sinal de mais, ele pode entender que eu estou tentando concatenar isso aqui. Isso acontece no JavaScript, tá? Porque o JavaScript ele é de tipagem fraca. Você não tem os tipos das variáveis aqui como tipo inteiro. No Java, isso aqui não acontece com frequência. Eu particularmente não me recordo de ter visto isso acontecer.
mas como eu já passei por isso aqui em outras linguagens, então eu já coloco entre parênteses, porque não vai atrapalhar em nada, não vai afetar o processamento e eu estou me assegurando de não acontecer nenhum problema, tá? Então você pode fazer isso aqui para você ir verificando se a cada digitação ele está fazendo o cálculo correto. Eu, na realidade, já vou jogar isso aqui para fora, tá? Porque eu já vou fazer uma única vez, certo? Eu já vou fazer isso aqui uma única vez, eu não vou ficar apresentando toda vez. Eu vou testar com 5 números, vou fazer 5 números iguais, tá? Para vocês verem um detalhezinho que eu vou forçar um erro, tá? Erro entre aspas, não é um erro de fato, mas para vocês ficarem atentos a um detalhezinho que é falado no exercício. E então eu vou fazer uma média, né, que eu já sei de cabeça, eu vou digitar 5 números iguais, então a média vai ser uma média fácil de descobrir. E a gente vai ver que vai dar errado. E aí eu vou explicar o porquê, tá? Então aqui, ó, soma total. Na realidade o exercício pede para que você faça a exibição somente das médias, né? A média aritmética de todos os números. Mas eu vou colocar aqui soma total e quantidade para a gente poder saber, né, se deu certo ou não, né, se para a gente conseguir fazer o cálculo, né, e tirar a prova real que está tudo correto. Então aqui média aritmética, tá? Então é isso que ele pede. A média aritmética, que é a soma dividido pela quantidade. Fechou. Então é isso aqui, simples, tá? Não tem muito segredo. Vou executar, né? Se eu não errei aqui, se eu não esqueci nenhum ponto e vírgula nem nada, vamos só conferir aqui. Eu acho que é sem ponto e vírgula. Não, olha lá, ele precisa de um ponto e vírgula na linha 26. Então é isso, olha lá, ponto e vírgula no do while, tá? Então vamos lá, agora a gente vai testar. Então eu vou fazer aqui com 5, tá? Então eu vou fazer 5 vezes a digitação e eu vou digitar o número 5, 5 vezes. Então 5, né? 5, 10, 15, 20, 25. 25 dividido por 5, então a média aritmética tem que dar 5. Então aqui, ó, 5, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Digitei 5 vezes o número 5. Então, teoricamente, a soma dá 25. E agora eu vou digitar o zero para finalizar a leitura, tá? Olha lá, finalizou a leitura. Só que olha só o que aconteceu. Soma total, 25. Ok, 5, 5, 5, 5, 25. Quantidade total, 6. Pô, pera aí, Wesley, como assim? Ele somou 5 vezes, mas ele deu uma quantidade total de 6. E aí a média aritmética, obviamente, ela está errada, né? Porque a média aritmética deveria dar 5. Acontece que, aqui no próprio exercício, né, já deixou especificado, mas isso aqui poderia cair como uma pegadinha, tá? Esses exercícios eu uso eles sempre, é de uma apostila de lógica de programação, mas isso aqui poderia vir em forma de pegadinha, tá? A apostila poderia não deixar isso aqui, tá? Esse excluindo o zero. Ele poderia deixar isso aqui excluso, né, oculto, e vocês não saberiam, e vocês tinham que ficar batendo cabeça. O que que acontece? A lógica do while é o que eu expliquei no começo, ele faz primeiro para depois validar. Wesley, mas por que você não fez então valida primeiro para depois executar? Porque ia dar mais trabalho, você ia ter que fazer o número digitado começar com um valor esquisito, diferente de zero, então assim, não faria muita lógica, não faria muito sentido. Então o que acontece? Ele vem aqui e executa a primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, até aí tudo bem. Então ele somou aqui 20, né? A soma está com 20, quarta vez digitado 5, e a quantidade está com 4, tá? Perfeito. Só que o que acontece? Na hora que ele entra aqui, né, eu vou digitar a quinta vez. Então o que ele faz? Digitar o número inteiro. Eu digito e ele vem aqui no 5. Quantidade, transforma em 5. Soma, transforma em 25 e ele valida. Qual que foi o número que eu digitei? O número que eu digitei foi 5. Então ele volta aqui para cima. Aí ele executa de novo. Digite o número inteiro. Número inteiro. Aí eu vou lá e digito 0, porque eu quero finalizar. Isso aqui dá para se tratar de várias maneiras, tá? Eu vou ensinar duas aqui que me vêm à cabeça mais fáceis. Mas então eu estava com 25, contagem 5 e eu digitei o 0. A quantidade ele vai somar, porque é quantidade mais mais. Tá? Então, independente do número que eu digitei, ele vai somar. Então aquele 5 vira 6. E a soma, ela recebe o número digitado. Só que o número digitado é 0. Então ele não vai interferir no resultado da soma. Entenderam como que acontece? Então, aqui a minha soma fica correta, porque o número digitado era 0, porém a quantidade, né, ela foi incrementada. Então, quais são as duas maneiras de eu resolver isso aqui? Eu posso resolver facilmente
fazendo o seguinte, ó, colocando isso aqui dentro de um if. Tá? O que eu acho um tanto quanto redundante e eu acho desnecessário fazer uma validação para isso aqui. Tá? Mas eu poderia fazer assim, ó, se número digitado for diferente de zero, ele faz isso aqui. Se o número digitado for igual a zero, ele não faz isso aqui. Tá? Então ele não aumenta a quantidade e também não incrementa a soma. Vamos testar só para a gente ver. Então, olha lá, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Digitei 5 vezes o número 5, vou digitar o zero agora para finalizar. Total 25, quantidade, né? Soma total 25, quantidade total 5, média aritmética 5. Então agora fechou, agora está correto. Só que é igual eu falei, eu acho desnecessário você fazer uma validação para cá. Tem uma solução que é muito mais simples. Ao invés de você fazer isso aqui, o que você pode fazer? Você pode deixar ele calcular e ele somar quando ele tiver o zero, só que aqui você faz o seguinte, porque o zero ele vai calcular mais um sempre. Então você simplesmente faz isso aqui, ó, quantidade menos menos. Quantidade vai retirar 1. Pronto, é isso. Porque ele vai jogar mais um aqui de qualquer maneira, quando você digitar o zero. Então você só subtrai 1 aqui, e aí pronto, fica tudo certo, tá? Então vamos lá, vamos testar aqui agora, de novo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vou digitar o zero para finalizar, e olha lá. Soma total 25, quantidade total 5, média aritmética 5. Tá? Então pronto, ele resolveu. Ué, qual que é o melhor, qual que é o pior? Não tem melhor ou pior, tá pessoal? Então, os dois vai resolver o problema do mesmo jeito. Foi o que eu disse. Eu acho desnecessário fazer uma validação porque o zero ele é um número fixo, ele é uma informação que eu já sei, tá? Mas se você quiser fazer de uma maneira um pouco mais sofisticada, isso aqui é de uma maneira um pouco grotesca, não é gambiarra, mas é grotesco. Se você quiser fazer de uma maneira um pouco mais sofisticada, algo um pouquinho mais, né, mais bonitinho, coloca o if aqui e pronto, você resolve o problema também, sem problema algum, tá? Mas as duas maneiras são desse jeito aqui, tá? Você não pode colocar os dois. Se você colocar o if, você não coloca quantidade menos menos. Se você não colocar o if, você coloca quantidade menos menos. Senão ele vai desconsiderar isso aqui, vai tirar um daqui, também ele vai subtrair um, e você vai perder dois números. Então, cuidado na hora de escolher a maneira que você vai solucionar o problema, tá? Vou copiar aqui o código para deixar no arquivo. Depois eu acabei não mandando em uma ou duas listas aí para vocês, então depois eu vou compilar todos os arquivos e vou mandar tudo de uma vez para vocês, tá? Então, lá, beleza. Temos aqui a resolução do primeiro exercício. Segundo exercício. Novamente, essa lista eu fiz ela mais curta, tá? Porque são exercícios um pouco mais complexos, mas vale bastante a pena. São 5 exercícios apenas, mas são exercícios de complexidade um pouquinho mais alta, né, para forçar vocês. Então vamos lá. Escreva um algoritmo que leia um conjunto de 100 números inteiros, então aqui já é diferente, a gente tem que ler 100 números. Aí eu vou fazer aquilo que eu já expliquei em uma lista passada para vocês também. Óbvio que eu não vou, né, colocar 100 e vou ficar digitando 100 vezes aqui números para eu testar. Né? Na hora do teste você pode fazer diferente. Coloca 5, coloca 10 e faz o teste. Se der certo, a lógica é a mesma, é só você mudar a quantidade de números que serão digitados. Tá? Então aqui eu vou fazer isso também, eu vou colocar 5 números, vou fazer o teste e depois eu vou mudar para 100. Escreva um algoritmo que lê um conjunto de 100 números inteiros positivos e determine o maior deles. Poxa, isso aqui está muito fácil, tá? Isso aqui está muito fácil mesmo. Eu preciso digitar um número inteiro positivo, então não pode ser zero, tá? Então tem que ser maior que zero, porque tem que ser positivo. Então Nossa, isso aqui ficou muito fácil. Você simplesmente vai fazer o seguinte: número digitado e número maior. Você só vai precisar disso, tá? Então aqui eu vou colocar número maior vai receber zero e número digitado eu vou trabalhar depois, tá? E aqui então a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer agora com o while, porque eu já sei que serão 100 vezes, tá? Já sei que serão 100 vezes. Então a gente coloca aqui o while, ou então for, né? Eu gosto de utilizar o for porque eu já declaro tudo aqui, ó. Int i recebe 0, enquanto i for menor ou igual, vamos colocar 1 na verdade, né? 1, enquanto i for menor ou igual a 100,
e mais mais. E aqui eu já coloco as informações. Beleza, a gente só vai precisar de um sysout aqui. E vamos lá. Digite um número inteiro positivo. E aí fica muito fácil agora aqui pra gente. Número digitado vai receber o scanner next int, né, então que foi digitado de número inteiro. E aqui é só eu fazer o seguinte. Se número digitado for maior que número maior recebe número digitado. Por quê? Aqui eu vou validar. Ele pede aqui no exercício, ó, que exiba o maior dos números. Qual foi o maior número digitado? Então aqui, ó, se o número que eu digitei for maior que o valor que tiver aqui dentro da variável número maior, que olha só a minha sacada, inicialmente ela começou com 0, eu preciso digitar um número inteiro positivo. Então qualquer número que eu digitar na primeira vez vai ser maior do que 0, tá? Então se o número digitado for maior que a variável número maior, esse número maior vai ser atualizado com o número digitado. Eu fiz aqui uma inversão, tá? Caso contrário, ele não precisa fazer nada, porque o número maior já vai estar com o valor mais alto e você não precisa modificar nada. E aqui é só você colocar o número maior ou o número digitado mais alto, vamos colocar assim, né? Foi o número maior. Pronto, olha lá. E aqui agora eu só faço aquela mudança que eu falei para vocês. Eu vou colocar 5, né? Porque para eu testar, 5 já basta. E aí a gente executa. Então, ó, digite um número inteiro positivo, 15. Digite um número inteiro positivo, 10, por enquanto é o 15. 25, 36, 1. O número digitado mais alto foi 36. Pronto, é isso. Simples e fácil de se resolver. Aí, para você entregar o exercício da maneira correta, você vem ali, tira o 5, coloca 100 e problema resolvido, tá? Então, não teve muito segredo. Deixa eu diminuir aqui, deixar o código aberto para vocês, deem um pause no vídeo aí, confiram com o exercício de vocês e vejam onde vocês podem ter errado, se está certinho e vamos para o próximo. Então, beleza. Deixa eu colar a resolução aqui do segundo exercício. E vamos para o terceiro exercício. Terceiro exercício. Faça um algoritmo que, para um número indeterminado de pessoas, então, de novo, a gente não tem determinação de números, leia a idade de cada pessoa, sendo que a leitura da idade 0, olha de novo o 0 aqui, ó, indica o fim dos dados e não deve ser considerada. Então, você pode... Olha lá, lembra que eu falei no último vídeo, na correção da terceira lista, você pode reaproveitar códigos para agilizar o seu processo. Galera, agora vocês já estão começando a ficar grandinhos, né, na programação, então vocês podem reaproveitar códigos para facilitar a vida de vocês. Ó. Então vamos pegar o primeiro exercício, que tem uma estrutura semelhante, e vamos deixar ele aqui, ó, porque a gente vai utilizar isso, ó, a gente vai utilizar o do while, tá? Então a gente vai utilizar a mesma estrutura, o mesmo esquema, a gente só vai mudar variáveis e etc. Então vamos lá. Então ó, a leitura da idade 0 vai indicar o fim dos dados e ela não deve ser considerada. E você vai fazer o seguinte, você vai calcular e escrever o número de pessoas, tá? E aqui eu vou resolver diferente, eu vou fazer com o if agora para deixar os dois modelos para vocês. Tá? A questão de desconsiderar o 0. Então calcule e escreva o número de pessoas, então a gente tem que ter uma quantidade. Calcule e escreva a idade média do grupo, nós teremos uma média aritmética, nossa, mesma estrutura do exercício 1. E calcule e escreva a menor idade e a maior idade. Uma mescla do primeiro exercício com o segundo, com o acréscimo da idade menor. Tá? Então aqui ficou muito fácil também, tá, pessoal? Ficou muito fácil. O que a gente vai precisar fazer? Ó? Soma das idades, quantidade das idades, e aqui a gente vai fazer o seguinte, idade digitada. Tá? A gente vai fazer o seguinte. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Digite leitura da idade de cada pessoa. Não pede para ler nome, não pede para ler nada, somente a idade. Então, digite a idade da pessoa. 0. O número 0 finaliza as leituras. Mesma coisa. A gente só vai mudar aqui de número digitado para idade digitada. Coloquei um Dzinho maiúsculo ali.
No primeiro exercício, pessoal, ficou fora da convenção, tá? Então aqui o dedo digitado teria que ser maior, tá? Mas passa batido aí, eu tô corrigindo agora com vocês aqui, tá? Então, olha lá, idade digitada, quantidade mais, aqui eu vou fazer daquela maneira, tá? Então, olha lá. Então, se idade digitada for diferente de 0, ele faz o que tiver aqui dentro. Então, olha lá que legal, eu já estou resolvendo isso aqui de uma maneira diferente, tá? Estou resolvendo isso aqui de uma maneira diferente. Então, a idade digitada diferente de 0, ele vai aumentar a quantidade, vai somar, tá? Então, aqui é a idade, idade digitada, e ele pede a média, e ele pede a idade maior e a idade menor. Então, aqui a gente também vai fazer o mesmo esquema. Então, olha aqui, ó. Idade maior, já vou iniciar ela com 0, porque é aquele detalhezinho lá. E o idade menor, aí é que tá. Porque se eu iniciar ele com 0, ferrou. Porque eu tenho que validar qual idade que é menor. Eu tenho que validar qual que é a idade menor. Não vai ter como eu validar uma idade menor, sendo que a idade menor está com 0. Porque nenhum número vai ser menor que 0. Porque idades são maiores, né? Idades são maiores que 0. Então o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que usar uma gambiarrinha, não tem muito o que eu fazer. Eu tenho que vir aqui e colocar tipo assim, ó, 10 mil. Tá? Não tem idade de pessoa de 10 mil anos, né? De pessoas que vão ser digitadas. Ou então você coloca um número mais extenso ainda. Tá? Mas então aqui você coloca, por exemplo, 10 mil. Pronto, 10 mil é uma idade gigantesca. Então qualquer idade que for digitada vai ser menor que 10 mil. Tá? E aí você vai vir aqui e vai validar igual nós validamos no exercício anterior. Então, if idade digitada for menor que idade menor recebe idade digitada. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa para o idade maior. Então, se idade digitada for maior que idade maior, os cachorros estão meio doidos aqui, pessoal. Então, idade maior recebe idade digitada, tá? Então, essa daqui é a validação que a gente tem que fazer, tá? Deixa eu só pausar o vídeo aqui para conferir uma coisinha, pessoal, rapidinho. Voltei já aqui. Então, essa é a validação que nós temos que fazer das idades, da idade maior e da idade menor, tá? Vou retirar o quantidade menos menos, porque eu já validei através do if, tá? Então, eu já validei aqui através do if. E, na realidade, eu posso até fazer isso aqui também, ó. Eu posso jogar esses ifs aqui dentro deste if também, né? Porque eu só preciso validar isso aqui, né, se a idade for diferente de 0. Né? Até porque na idade 0, quando eu digitar o 0 para finalizar tudo, ele vai interferir aqui na idade menor, porque quando eu digitar 0, ele vai ser menor do que alguma idade que tenha sido digitada anteriormente. Então eu faço isso aqui que eu já vou prevenir um outro errinho aí, né, de lógica. Não é um erro de programação, é um erro de lógica, tá? Então beleza, ó, soma total das idades, que ele pede para a gente exibir aqui, ó. Na realidade, ele pediu para a gente exibir, né, a média, mas aí eu vou fazer aquele esquema lá para a gente comparar, né? Soma total das idades, quantidade total de pessoas, média de idades, vou mudar aqui a nomenclatura para ficar um pouquinho mais condizente, né? Maior idade registrada, aí a gente coloca aqui, idade maior e a idade menor, que vai ser a menor idade registrada. Então pronto, ó, a gente já tem a resolução do nosso exercício. Então vamos testar aqui. Opa, ficou um número digitado ainda. Opa, idade digitada. É o que eu falo para vocês, pessoal. Só tem que tomar esse cuidado na hora de copiar e colar, tá? Sempre testem, porque copiou e colou, você pode esquecer de mudar um nome de variável, alguma coisa, e pronto, seu exercício já vai estar errado porque não vai executar, tá? Então beleza, vamos fazer digitação de 5 idades de novo, tá? Mesmo esquema, 5 idades, eu vou digitar 5 com o mesmo número, para ver se o cálculo de média está funcionando corretamente, e o cálculo da soma, e aí depois eu faço o teste com idades variadas para a gente saber da idade maior e da idade menor, perfeito? Então vamos lá, 5
1, 2, 3, 4, 5. Então, teoricamente, tem que dar 25 e a média 5. Usei o zero para finalizar. Soma total das idades, 25. Quantidade total de pessoas, 5. Média, 5. Maior idade registrada e menor idade registrada, 5. Digitei tudo 5, então bateu bonitinho. Então fechou, o cálculo está correto. Agora vamos testar para ver se está validando corretamente a idade maior e a idade menor. Tá? Então vamos lá. Então vamos colocar agora aqui 15, 25 e depois eu posso fazer um cálculo também aqui na calculadora para a gente testar, tá? 15, 25, 35, 90, vamos colocar aqui 90, 12, 20 e o zero para a gente finalizar. Então vamos lá. E aí eu vou passar um por um testando, tá? Soma total das idades, 197. Quantidade total de pessoas, 6. Média das idades, 32. Maior idade registrada, 90. Então tá certo, eu digitei aqui do 90 lá para ficar bem fora da curva mesmo. E menor idade registrada, 12. Então, fechou, bateu, tá certinho isso aqui. A maior idade e menor idade estão corretos. Vamos conferir quantas idades eu digitei, para saber se ele conferiu aqui a quantidade, e a gente faz a soma para a gente conferir também a média, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, fechou, ele contabilizou corretamente 6 pessoas aí digitadas. Vamos abrir a calculadora aqui e vamos fazer a soma e depois dividir por 6 para a gente descobrir se está somando corretamente e se a média foi feita corretamente também. Então, 15 mais 25 mais 35 mais 90 mais 12 mais 20. Total, 197. Perfeito, bateu certinho. E agora a gente divide por 6 para ver a média. 32,8, ele arredondou aqui, porque está como número inteiro, então a gente perde informação. Quem preferir pode colocar como double, tá? Para ver se ele vai mostrar aqui as casas decimais. Mas 32 está correto, ele fez ali a média das idades, tá? Então, ótimo. E aí aqui eu vou deixar uma dica, tá? Deixa só, eu acho que vai ter que importar a biblioteca de matemática, mas eu vou testar sem importar. Tem uma função que ela vai arredondar, tá? Você pode arredondar o valor de uma divisão, igual nesse caso. Nesse caso deu valor fracionado, mas eu quero saber a média de idades. Média de idade. Idade não tem número fracionado. Ou você tem 1, 2, 3, 4 anos, ou você não tem, né? Você não tem metades ali. Claro, tem gente que fala, eu tenho 2 anos e meio, 12 anos e meio, mas isso é só uma brincadeira, né? Não faz sentido. Então, tem uma função que é a função ceil, tá? Que é dessa maneira aqui, se não me falha a memória. Que ela vai arredondar o número para cima. Você pode escolher se você vai arredondar para cima ou para baixo, tá? Então eu vou colocar ela aqui. Pelo fato dele não ter autocompletado, acho que ele vai pedir a biblioteca. Olha lá, ele deu um erro aqui. Então vamos importar a biblioteca da parte matemática aqui. Se não me falha a memória, é java.util.math. Se não for isso, na realidade não, porque o útil já está importado inteiro, então acredito eu que seja só java.math. Vamos testar aqui. Se não der certo, eu faço uma pesquisa rápida e a gente já descobre. Não é isso. Vamos testar aqui sem o Java. Eu uso muito pouco essas bibliotecas, tá, pessoal? Então por isso que isso falha um pouquinho. Realmente, não é isso. Então, só um segundinho, eu vou pausar o vídeo aqui, vou pesquisar rapidinho e eu já volto aqui. Já voltei aqui, pessoal, e a importação é essa daqui, ó, é java.lang.math. Tava esquecendo do .lang, tá? E aí a gente vai testar aqui. Tem que mudar uma coisinha, deixa eu só confirmar. Isso, ele não entende o ceil direto, tá? Então tem que ser assim, ó, math.ceil, tá? Eu pego a classe math e jogo a função ceil. Aí ele vai entender que eu estou querendo arredondar isso aqui para cima, tá? Olha lá, beleza. Agora vamos fazer um teste aqui, vou jogar números aleatórios, vou tentar fazer mais ou menos a mesma coisa que eu tinha feito aquela hora. Vou jogar um 90, 12 e o 0 aqui para ele fazer o arredondamento. Olha lá, a média de dados agora foi 30, olha lá, porque ele fez aqui o ceil, tá? Vamos fazer o cálculo, tá, do total dividido pela quantidade, que aí a gente tira a dúvida. 184 dividido por 6, olha lá, 30,66666, então ele arredondou, tá?
Na realidade, o sale ele não arredondou para cima, que ele teria que dar 31. Talvez porque tenha ficado mais próximo, né, da metade, então ele simplesmente ignorou. Mas então aqui ó, ele já arredonda a numeração para a gente, tá? E aí você pode explorar também essa biblioteca Math, tá? Para você fazer testes aí de arredondamento, tá? Existem várias possibilidades aí que você pode brincar, né, e testar os tipos de arredondamentos específicos que existem ali, tá? Mas então aqui a math.sale ele arredonda o número aqui que você fez a busca, que você fez a divisão aqui do número fracionado, ele vai arredondar para você, tá? Beleza, então essa daqui, eu vou tirar a math sale, né, porque isso aqui foi só uma dica para vocês, mas então fica essa ideia aí, quando vocês precisarem arredondar alguma coisa, vocês podem explorar essa biblioteca, né, da matemática. E vamos aqui então copiar o nosso código, que é a resolução do nosso exercício. Então, beleza. Solucionado aqui o exercício 3, vamos para o 4, nosso penúltimo exercício. Faça um algoritmo que leia uma lista de letras terminada pela letra Z. Ao final, o algoritmo deve mostrar a quantidade lida de cada vogal. Então aqui, beleza, a gente vai ter que fazer um código um pouquinho mais extenso, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Dá pra gente fazer tranquilamente. Então, beleza, a gente vai fazer ali a leitura de listas de letras, tá? Então, vamos lá. É uma lógica bastante semelhante a essa daqui, tá? A gente não tem que fazer média, não tem que fazer nada, então não tem que somar, certo? Não tem que somar, é só fazer uma leitura de quantidade de cada vogal. A, E, I, O, U, tá? Menos mal, se fosse consoante a gente tava ferrado, a gente ia ficar até amanhã nesse exercício. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Int QTDA, vou inicializar todas com 0, tá? Para ficar mais fácil, eu vou colocar agora todas uma embaixo da outra, para ficar melhor para vocês lerem, tá? E para ficar mais prático também. QTDB, QTDC, ou A, B, C, D, E, não, né? A, E, I, O e U. São vogais, poxa. Então, olha lá, A, E, I, O, U. Beleza. Então aqui a gente vai simplesmente pedir para a pessoa, né, digitar alguma coisa, enquanto eu vou colocar opção, tá? Enquanto opção for diferente, for diferente de Z, ou, como a gente não sabe se a pessoa vai digitar isso aqui em letra maiúscula ou letra minúscula, então a gente faz isso aqui, ó. Z, ou diferente de Z. Aliás, na realidade aqui a gente tem que mudar para E, né? Porque é E. Porque se eu digito o Z minúsculo, ele vai dar verdadeiro em uma das duas. Olha a tabela verdade que a gente estudou uma vez lá em sala de aula. Tabela verdade. Se eu digitar um Z minúsculo, ele vai dar verdadeiro aqui. Aliás, ele vai dar verdadeiro aqui, porque é diferente do Z maiúsculo. E na tabela verdade, o ou, se um dos dois forem verdade, então ele vai passar como verdadeiro, tá? Então a gente tem que fazer isso aqui, ó. Porque se eu digito o Z minúsculo, ele vai bater verdadeiro aqui, mas ele vai bater falso aqui, tá? Então, ele vai bater verdadeiro com falso na tabela verdade. Verdadeiro e falso é falso. Então, né, a gente vai colocar dessa maneira porque ele vai fazer a validação correta. E também podemos utilizar o do while porque eu tenho que fazer isso aqui pelo menos uma primeira vez, tá? Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí a gente vai fazer o seguinte, char opção, né? Porque não posso colocar como int a opção, porque é uma letra, certo? Então aqui um char opção, e aí digite a letra desejada. Ou digite uma letra de A a Z. E aí a gente vai colocar aqui, ó. A letra Z finaliza a leitura, tá? Então, beleza. Aí agora que eu vou fazer o seguinte, opção recebe o scanner, e agora não pode mais ser o next int, né? Eu tenho que fazer o next line ponto char at, né? Então é o caractere no índice 0, né? Porque eu estou pegando apenas um caractere. Se a pessoa digitar mais de uma letra, vai pegar o primeiro caractere do que foi digitado, certo? Então a opção vai receber isso aqui.
E aí agora basta a gente fazer uma validação de ifs e elses, né? Então, se a opção for A, então quantidade mais mais, quantidade A mais mais. Se a letra digitada for E, quantidade E mais, quantidade I mais e assim por diante. E aí, para isso aqui ficar um pouco mais bem estruturado, a gente pode colocar, né, o switch case, né, o case switch. Então a gente pode fazer o seguinte, switch, e aí a gente vai colocar aqui opção, isso aqui eu já fiz em uma correção anterior, e aí a gente vai fazer case, case, aqui a gente vai colocar A. Eu vou considerar na realidade que sejam todas letras maiúsculas, para ficar mais fácil também, porque senão a gente está enrolado, né? Senão a gente vai ter que fazer aqui vários cases. Ou então você pode fazer no if else também, né? Porque senão aqui a gente vai fazer simplesmente assim, ó. Se for A, né? Então QTD A mais. E assim por diante. Mas não, já que eu fiz aqui, né, considerando maiúsculo e minúsculo, vamos fazer if else, porque aí pelo menos a gente faz, né, com as minúsculas, né, e com as maiúsculas. Então aqui, se opção for igual a, ou, eu gosto sempre de colocar nos parênteses assim para ficar bem estruturadinho, ou opção for igual a A minúsculo, então QTDA mais. E aqui a gente pode simplesmente copiar e colar também para ficar muito mais fácil, né? Senão a gente está enrolado aqui fazendo essa escrita diversas vezes. Então aqui, QTDB. Toda hora eu estou colocando ABC, né? Força do hábito, pessoal. Força do hábito. E. Como começa no A, a gente já vai direto no ABC, né? Então A, E, I. É só mudança, galera. E o U, tá? Então pronto, ó lá, nós temos aqui as 5 vogais, tá? Então A, E, I, O, U. E aqui a gente tem que ter A, E, I, O e U também. E a opção, tá? Então beleza. Quando for digitado Z, ele não vai bater em nenhuma dessas aqui, então ele não vai acrescentar em nenhuma das letras incorretamente, então a gente não precisa se preocupar em fazer aquela validação. Aí aqui basta a gente fazer, né, um sysout especificando a quantidade de cada uma. Então, olha lá, quantidade de letra A. E aí, beleza, agora eu faço certo, hein, galera? E, I, O e U. A, E, I, O e U. Beleza. E aí a gente já tem aqui a exibição do resultado. Tá? Então, beleza. Vamos agora aqui fazer um teste. Então, digitou a letra Z finaliza a leitura, e aqui nós temos a leitura e a validação para cada uma das vogais. Então, fechou. Vamos lá, F9 para executar e vamos testar. Opa, opção. Faltou alguma coisa. Char opção. Opa, digitei errado. Errinho de digitação. Muito comum isso aqui, galera. Ó, tava escrito ocpão. Tá? Isso aqui é muito comum, tá? Muito cuidado. É um dos erros mais difíceis de identificar, porque você fica quebrando cabeça achando que é erro de sintaxe, é apenas um erro de digitação. Mas vamos lá. Então, lá, digitar uma letra de A a Z e a letra Z finaliza a leitura. Então, vamos lá. A, F, G, E, H, I de novo. Então, digitei duas vezes a letra I, O, L, M, N, U. I de novo, O de novo. Então, se eu não me engano, foram 3 Is e 2 Os. Digitei um Enter aqui sem querer, galera. Deu erro. Vamos recomeçar aqui. Falhas acontecem no processo de teste. Vamos lá. A, D, E, I, G, H, T, O, U, I de novo, O de novo, B, N, M, K.
e vamos digitar agora a letra Z. Letra Z minúscula, tá? Depois eu faço um teste com a letra Z maiúscula para vocês verem que tudo funciona perfeitamente. Aliás, na realidade, vamos acrescentar mais um A maiúsculo aqui, tá? E a letra Z para a gente finalizar. Olha lá, letra A foi digitada duas vezes, então eu digitei uma maiúscula e uma minúscula, tá? Eu digitei a letra Z minúscula e ele manteve. E olha lá, 3 Is, 2 Os, um E, um U e 2 As, tá? Então aparentemente ele fez a leitura toda correta. Não tem muito segredo, então não vou ficar fazendo testes e mais testes aqui. Vou apenas agora mostrar para vocês, ó, A maiúsculo, A minúsculo, E maiúsculo, ou E minúsculo, E maiúsculo, I, O, tô intercalando maiúsculos e minúsculos, 2 de cada, tá? U, F, e agora eu vou digitar a letra Z, né, em maiúscula, para a gente validar. Olha lá, capturou 2 de cada, maiúsculas e minúsculas, então tá filtrando bonitinho. Testei o Z minúsculo aquela hora, ele parou. Testei o Z maiúsculo agora, ele parou também. Então essa é a resolução do nosso quarto exercício, tá? Com essas funcionalidades aí. Beleza, vamos colar o código aqui e vamos para o quinto e último exercício. A gente finaliza as nossas listas. Esse exercício aqui, ele é bem mais extenso realmente. Vou até tomar uma aguinha aqui para continuar falando. Mas ele vai seguir a mesma lógica dos anteriores, tá? Não tem muito segredo, é a mesma lógica, a mesma lógica. Uma certa firma fez uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostaram ou não de um produto lançado no mercado, tá? Beleza, então uma pesquisinha ali de sim ou não, se elas gostaram ou não de um determinado produto. Para isso, forneceu o sexo do entrevistado, se foi masculino ou feminino, então M, né, M ou F. Para facilitar, eu vou considerar tudo caixa alta, tá? Tudo maiúsculo para agilizar um pouquinho mais. Quem fez maiúsculo e minúsculo, perfeito. Quem fez um só ou o outro, vou considerar como correto também, tá? Nesse exercício no anterior também. Estou mostrando para vocês as possibilidades, mas quem fez com um ou com o outro também eu vou aceitar. Então vai ser registrado o sexo do entrevistado e se a resposta foi sim ou não. Não pede nome, não pede nada. Sabendo-se que foram entrevistadas 2.000 pessoas, novamente a gente tem um número fixo aqui, mas nós não vamos fazer 2.000, tá? Fazer um algoritmo que calcule e escreva número de pessoas que responderam sim e não, número de pessoas que responderam sim, número de pessoas que responderam não, a porcentagem de pessoas do sexo feminino, porcentagem de pessoas do sexo masculino, a porcentagem de pessoas do sexo feminino que responderam sim e a porcentagem do sexo masculino que responderam não. Então aqui a gente tem quantidades e nós temos porcentagem. Porcentagem é tranquilo, só fazer uma divisão ali, uma multiplicação e a gente já chega no resultado, tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos estruturar a base do nosso exercício, tá? Então aqui a gente tem que ter o scanner. Vamos declarar as nossas variáveis, tá? Eu vou colocar tudo em linha aqui, porque não vai ter um padrão de escrita, então em linha fica mais prático. E a gente vai colocar aqui então, quantidade masculino, quantidade feminino, quantidade masculino não, porque ele pediu lá, e quantidade feminino sim. E também aqui ele pediu quantidade de sim e quantidade de não. Eu preciso também de um total, então eu vou colocar aqui total, só para não ficar confundindo nos QTDs da vida ali. E deixa eu ver aqui, ele pediu porcentagem também, a gente pode fazer a porcentagem já na exibição, não tem problema. Só vou aqui então iniciar tudo com 0. Na realidade teria ficado muito melhor se tivesse feito um embaixo do outro, né? Mas não tem problema, vamos lá. Podem fazer isso aqui também, copiar e colar, já que a gente vai iniciar tudo igual. E o total de pessoas. Perfeito. Então aqui a gente pode colocar, né? Digite o sexo do entrevistado. Eu gosto sempre de fazer assim. Coloco um embaixo do outro. M masculino. Isso aqui é bastante estilinho de menu, né? E F feminino. Então masculino, feminino.
E aqui a gente vai, na realidade vamos colocar aqui mais algumas opções, né? Char sexo e char opção. Porque aí a gente vai conseguir, vai ficar mais prático para a gente validar, né? Então aqui, sexo, recebe, mesma coisa, então scanner, next line, ponto charete, 0. Então a gente vai pegar a primeira letra digitada. E a gente pode replicar isso aqui e colocar aqui embaixo. Gostou do produto? Mesma coisa. Sim. Já vou deixar tudo em maiúsculo. E não. Então, S para sim, N para não. Beleza. E aqui a gente coloca opção. Perfeito, então. Aqui agora, o que a gente vai fazer? Olha lá como que a gente tem que trabalhar agora, viu? Agora é uma questão de validações, tá? Nós temos todas essas variáveis aqui, que eu vou deixar elas comentadas aqui embaixo para ficar mais fácil de trabalhar na digitação. Nós temos todas essas variáveis aqui que a gente precisa preencher. Então, quantidade masculino, quantidade feminino, quantidade masculino não, quantidade feminino sim, quantidades de sim, quantidades de não. Aqui eu acredito que vale muito mais a pena fazer ifs e elses para cada situação. Você pode ali elaborar uma lógica toda estruturada, né, toda estruturada, e fazer validações um pouco mais complexas para já tratar tudo de uma vez. Mas eu acredito que aqui vale mais a pena você fazer validações individuais por vários motivos. Para você ser mais assertivo e também para você já testar se você está entendendo como que funciona ali a questão dos ifs e elses, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, e lembrem-se de um detalhe, tá? Isso pode estar passando pela cabeça de vocês. Fala, poxa, o Wesley ele tinha falado pra gente, né, não fazer if. Mas nesse caso são, né, nesses casos dessa lista, são validações isoladas, tá? Então você precisa fazer ifs isolados, diferente de ifs e elses. Né? Quando há necessidade, eu comento com vocês, mas nesse caso, a necessidade são de ifs isolados. E aqui um pequeno detalhe também, né? Nós não precisamos do while, a gente pode fazer somente o for, né? Afinal de contas, nós temos a quantidade de 2000. Então aqui, int i recebe 1, enquanto o i for menor ou igual a 2000, e eu vou colocar aqui só 5, ou melhor, vou colocar 10 para ter uma amostragem um pouco melhor, e mais. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui porque já tem um valor definido. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora ifs para preencher cada uma das opções. Então, if sexo igual a m, e aí você pode fazer aquela validação do ou, caso você queira tratar, né, maiúscula e minúscula, mas como eu disse no comecinho desse exercício, eu vou deixar tudo como maiúsculo, né? Então, se sexo for igual a m, então QTD m que aqui é a quantidade, então a gente vai somar de 1 em 1. Aí a gente vai agora fazendo as validações. Se sexo for igual a f, e aí você pode também, se você quiser, fazer um else nesse caso aqui, tá? Mas eu vou validar de qualquer maneira, né? Porque vai que tem alguma anomalia, né? Então aqui, sexo igual a f, QTDF. O else vai funcionar também, tá, pessoal? Pode estar passando isso pela cabeça de vocês, ele vai funcionar também. Mas aqui, para ficar uma coisa mais explícita, neste caso, eu vou fazer com os ifs isolados, tá? Mas o else, quem quiser, faz o teste aí, vai perceber, né, dessa maneira, que ele vai, tá? Que ele vai funcionar. Porque eu estou comparando aqui o sexo, apenas isso. Se ele for M, beleza. Se a pessoa colocou alguma outra coisa, ele vai considerar como F. Mas aqui eu estou fazendo dessa maneira, tá? Por deixar isso mais explícito, e também vai que a pessoa digitou uma letra diferente ali, foi digitar uma letra e bateu em outra, ou colocou alguma opção inválida porque não queria identificar, então ele não vai, tá? Ele não vai contabilizar aqui dentro. Então eu vou deixar isolado mesmo, tá? Por questões práticas, tá? E aí agora vamos lá. Ele pede também a quantidade de sim e a quantidade de não. Então QTDS, opa, agora é if, né? Então if opção igual a S,
QTDS se a opção for igual a não, QTD não mais. E agora a gente tem que fazer uma quantidade aqui casada, né? Então agora o que a gente faz? If, então a gente tem que fazer uma validação, né, casada. If opção igual a S e sexo igual a feminino, porque é o que ele quer que eu faça, né? Quantidade feminino sim. Então, QTD feminino sim, mais. Olha lá, a gente tem aqui uma estrutura casada. E aí eu posso copiar isso aqui. Se opção for igual a não e sexo for masculino, QTD masculino não, né? QTD, cadê? MN, mais. Mas e se a pessoa for do sexo feminino e ter respondido não? Pra gente não importa porque o exercício não pediu. Então não faz o menor sentido eu ficar calculando isso aqui agora. Caso você queira para fazer testes e validar e tudo mais, fica à vontade. Mas de acordo com o escopo do exercício, não precisa, tá? E então aqui a gente já tem quantidade de não, quantidade de sim, quantidade FS, quantidade MN e quantidade masculino e feminino. E o total a gente pode fazer o seguinte, total mais, né? Porque é só a gente validar aqui de um em um, tá? Ou se você quiser, você nem precisa na realidade, porque você já vai ter o número fixo, que são os 2000, tá? Mas eu vou deixar porque aí vai ficar dinâmico. Se eu coloquei 10 aqui, ele vai 10, se eu colocar 2000, ele vai 2000 e por aí vai, certo? Então, beleza, vamos lá. Então aqui, total. Vamos aqui, saindo do for. Sempre importante tomar cuidado com as chaves, tá, pessoal? Sempre friso isso em sala de aula. Então aqui, vamos lá agora começar a exibir as informações, que agora é a parte um pouco mais delicada, tá? Então, número de pessoas que responderam sim. Então, beleza, até aqui muito tranquilo. System.out. Se precisar, a gente declara novas variáveis aqui, tá? Pessoas que responderam sim. E aí a gente coloca aqui QTD-S, tá? Bastante tranquilo. Número de pessoas que responderam não. Bastante simples também, QTD-N. Pessoas que responderam não. Aí agora começa a dificultar um pouco porque é porcentagem. Então, ó, a porcentagem de pessoas do sexo feminino. Então, beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Vamos declarar a variável, né? Vamos declarar variáveis double. Então, double percentual feminino, percentual masculino, que eu sei que ele já pede aqui. E aí a gente coloca percentual masculino não e percentual feminino sim, porque é o que ele pede aqui embaixo. Feminino que respondeu sim e masculino que respondeu não. E aqui é tudo com base no total, tá? Então aqui o que vai acontecer? Percentual feminino vai receber QTDF dividido por total vezes 100. Deixa só eu conferir aqui, que eu sempre gosto de conferir cálculo de porcentagem, porque eu sempre confundo a ordem, tá? Então vamos imaginar que são 10 mulheres dividido por 100 pessoas que responderam no total, vezes 100. Então aqui 10%, perfeito, corretinho. Então é isso, quantidade F dividido por total vezes 100. E aí nós temos o percentual. Aí agora aqui é só a gente replicar. Percentual masculino é a quantidade de masculino dividido por total, sexo masculino, vezes 100, certinho também. Percentual feminino sim, é a quantidade de feminino sim dividido por total, vezes 100. E percentual masculino não, quantidade masculino não, dividido por total. Se você quiser, para você deixar tudo isso aqui mais organizadinho, você pode deixar esses cálculos aqui antes e depois só sair exibindo, tá? Então aqui, ó, porcentagem, ou percentual, né? Percentual de público feminino. Você coloca aqui, ó, percentual F.
percentual de público masculino, percentual M, público feminino, respondeu sim, percentual FS, opa, sim, e aqui, público masculino, respondeu não, que respondeu não, que respondeu não, respondeu sim, que respondeu não. E aí aqui você muda para percentual MN. E pronto, nós já temos o nosso resultado. Tá? Aqui os cálculos são bastante simples, então não vou ficar calculando na calculadora aqui para não tomar muito tempo de vocês, né? Toda correção nossa está levando aí mais de 1 hora. Aqui só teve uma falta de vírgula, QTDS++. Aqui. Tá, então, estamos tendo correções muito extensas, eu vou fazer algo um pouquinho mais prático aqui, mas fiquem à vontade para conferir no de vocês. Então, como eu disse, eu já vou considerar tudo, né, maiúsculo ou minúsculo, tudo como maiúsculo, perdão. Então aqui, entrevistado, masculino. Gostou do produto? Sim. Masculino, gostou do produto? Não. Então eu vou tentar fazer, são 10, eu vou tentar fazer... vamos fazer uns testes aqui, vai. Masculino, 1 para sim, 1 para não. Feminino, 1 para sim, feminino, 1 para não. Masculino, 1 para sim, feminino, 1 para sim. Masculino, 1 para não, feminino, 1 para não. Masculino, 1 para sim, feminino, 1 para sim. Então, beleza. Olha lá. Pessoas que responderam sim, 6. Pessoas que responderam não, 4. Nosso percentual aqui deu erradíssimo. Vamos ver o que aconteceu aqui no percentual. O que aconteceu? Será que ele não validou? Será que ele não validou? Vamos lá. Vou pausar o vídeo aqui, vou ver o que aconteceu e volto com uma explicação para vocês, beleza? Vamos lá. Retornando aqui, pessoal, consegui encontrar o erro e isso aqui na realidade foi uma bobeirinha minha, tá? Não pensei lá na frente na hora de terminar o exercício e isso já aconteceu com a gente em sala de aula. Espero que alguém tenha percebido isso até no decorrer da minha explicação, né? Errar é normal, a gente corrige isso aqui. Estamos fazendo divisões, tá? Aqui, ó, divisões e multiplicações em cima de valores do tipo double, tá? E o que aconteceu? Eu estava trabalhando com o QTD e com o total, que eram ambos números do tipo inteiro, tá? Então nós tivemos esse problema aqui lá no comecinho, quando a gente ainda estava acompanhando a apostila, e eu falei para vocês, eu falei, olha, quando der esse tipo de erro, que ele não mostrar as casas decimais, ou até mesmo que ele não efetuar os cálculos, o que você faz? Você coloca tudo como double, tá? E aí sim ele funciona corretamente. Como estamos com o número 10, vai ficar fácil da gente conferir se está fazendo todos os cálculos corretamente, tá? Então vamos lá. Vou fazer aqui a mesma dinâmica. Então olha lá. Masculino sim, masculino não. Feminino sim, feminino não. Masculino sim, feminino sim. Masculino não. Feminino não. Masculino sim, feminino sim. Então os sexos e se gostou ou não dos produtos. E aí nós tivemos então o seguinte, vamos aumentar aqui o promptzinho para a gente conseguir enxergar tudo. Olha lá. Pessoas que responderam sim, 6. Pessoas que responderam não, 4. Quantidade de público feminino, 5. Quantidade de público masculino, 5. Então, 50-50. Quantidade de público feminino que respondeu. Aqui eu coloquei, tá? Só para eu conferir, tá? Se ele computou tudo bonitinho, se deu tudo certo e se ele bateu aqui também com a porcentagem. Mas isso aqui não pede no exercício, tá? Então aqui 50-50, público feminino corretamente, meio a meio. Percentual, né? Público feminino e masculino 50-50. Quantidade de público feminino que respondeu sim, 3. Quantidade do público masculino que respondeu não, 2. Tá? Então aqui ele teve 2 respostas masculinas não e 3 respostas femininas sim. E aqui a gente transforma tudo isso em percentual. Por isso que eu falei, ó, como é 10, fica fácil da gente ver se o percentual está certo. Né? Ó, 3 e 2 para 10, 30, 20%.
5, 5 para 10, 50, 50%, tá? Então está correto. Resposta para o exercício, então, galera, é só vir aqui, retirar isso aqui que eu coloquei. Pode também retirar isso aqui se quiser, ou se quiser pode deixar essas cerquilhas aí para separar os percentuais, né? Mas o fato é que a resposta do exercício é essa. É aquilo que eu tinha feito antes de pausar o vídeo e voltar com a resolução. O único detalhezinho é modificar aqui de int para double e deixar tudo como double, que aí sim ele vai fazer os cálculos da maneira correta, certo? Então esse aqui foi o nosso exercício mais extenso, né, o exercício de número 5, mas também assim, não é uma lógica muito complexa, vocês podem ver ali. É tudo uma questão de você colocar, né, você alimentar as informações e depois de você fazer as validações através dos ifs da vida, tá? Aqui não tivemos nenhum else, como eu disse, no caso aqui do masculino e feminino ou do sim e não, você poderia colocar um if else, tá? Sem ter a necessidade de uma validação. Mas, para fins aí mais práticos e para deixar a informação mais apurada de maneira correta, né? Porque vai que a pessoa coloca uma informação ali errada só porque ela não quer registrar a opinião dela, né? Então ele não vai contabilizar. Então a pessoa coloca lá feminino, mas ela não quer falar se ela gostou ou não do produto, ela coloca lá um A. Então o A ele não vai contabilizar nem no S nem no N. Ou a pessoa vai lá e coloca J, ela não quer nem definir o sexo nem definir a opinião se ela gostou ou não do produto. Então ela fica completamente fora da pesquisa. Tá? Então dá para você fazer isso aqui. E óbvio, né, lembrando do detalhe, né, aqui a gente muda para 2.000. Vou até mudar aqui no exercício também que eu já joguei para cá, né? Então a gente muda ali para 2.000, que são 2.000 pessoas que têm que ser validadas, né, que têm que ser teoricamente entrevistadas. Então essa daqui seria a resolução da nossa quarta lista dos nossos 5 exercícios. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender. Se ficou alguma coisa sem entender, por favor me fala, pode jogar aqui no comentário do YouTube mesmo, que eu de vez em quando dou uma olhada. Mas assim, para ser mais rápido, né, para ter uma resposta mais rápida, joga para mim lá no Teams, tá? Joga no Teams logo ali abaixo do vídeo que eu mandei para vocês e a gente vai conversando e eu vou tirando as dúvidas de vocês, fazendo as correções necessárias, beleza? Pausem o vídeo aí nos pontos do código quando eu tiver finalizado a correção ou enquanto eu estiver escrevendo e vão comparando com o de vocês para ver se está correto, se vocês fizeram de maneira diferente, mas o resultado deu certo também, e aí vocês vão entender qual que é a diferença. Se ficar a dúvida, Wesley, eu fiz diferente, mas deu certo. Por quê? Fala comigo que eu vou tentar verificar o que você fez de diferente, por que que deu certo, e te explicar, né? Te justificar o porquê que deu certo. Às vezes você faz, dá certo, mas você não entende, né? Então é legal a gente saber desses detalhezinhos. Fechado? Vou ficando por aqui. E eu vejo vocês nas próximas aulas, nos próximos vídeos de correção. Não esqueçam de me falar se ficou legal o formato também, tá? Com a minha câmera aí do lado e com a tela do outro lado aí. Se deu para enxergar, se vocês conseguiram visualizar o conteúdo de maneira bem limpa aí, bem clean. E se ficou melhor ou pior do que estava fazendo antes. Beleza? Galera, brigadão. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.